Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Crônicas. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 20. Bora lá, meu povo! Bom dia, glória a Deus! Vamos lá, 2 Crônicas 20, a oração de Josafá. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos... Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Proclamou um jejum com todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá se pôs de pé na congregação de Judá, em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. O nosso Deus, acaso não expulsastes os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e edificaram um santuário em teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier a espada, o juízo, a peste, a fome, nós apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirias e livrarás. E agora que os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, cujas terras não permite a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos destes em herança. O nosso Deus, acaso não executaras o juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão, e vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Deus responde à oração. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita do Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que virão pela ladeira de Zig, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição, fiquem parados
e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, os filhos dos coatitas e os coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Deus salva o seu povo. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus todo e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamento, segurando e marchando em frente ao exército, e deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, contra o monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no lugar alto, onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. Eis que somente avistaram um cadáver estendido no chão e não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear os despojos. De tanto que havia no quarto dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá em frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas, trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus deu repouso por todos os lados. O fim do reinado de Josafá. Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Azuba e era filha de Sili. Ela andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou e fez dele o que era reto aos olhos do Senhor. Os lugares altos, porém, não foram destruídos, porque o povo ainda não tinha disposto no seu coração para com Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Josafá, tanto os primeiros quanto os últimos, está tudo escrito no livro das crônicas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis, navios que foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porque se você se aliou a Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios quebraram e não puderam ir a Tarsis. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais na cidade de Davi. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, olha que coisa interessante que acontece nesse capítulo de hoje.
A gente vê os últimos dias da vida de os últimos tempos, né? A última batalha que Josafá ganhou. Foi assim. O Josafá, ele estava lá numa boa, em Judá. E ele teve a notícia de que os filhos de Moabe e Amon, eles iriam atacar Judá. O que você faria no lugar dele? Sabe o que aquele rei fez? Ele ficou desesperado, claro. Em vez de se preparar para a batalha, ele se preparou onde deveria se preparar. Ele chamou Judá e conclamou um jejum. Gente, é muito forte isso. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Existem batalhas que só serão ganhadas com jejum e oração. Existem revelações que vão vir do trono de Deus, que só vão ser entregues a você e a mim através de jejum e de oração. Vocês estão entendendo? As pessoas subestimam o jejum, elas subestimam a oração demais. Então ele conclama o jejum e oração. Então eles chegam para atacar. E na hora do ataque, Deus fala, começa a louvar. Eles começaram a louvar, eles foram enganados e confundidos. E eles começaram a se matar. Acabou o fim. Eu tô falando sério. É coisa de gente para contar testemunho. Sabe o que vai acontecer na tua história? Sabe o que vai acontecer na minha história? A gente só vai contar testemunho. E quando a gente contar, a gente vai falar assim, é isso. Oi? É. Isso é coisa de quem crê em Deus. Isso é coisa de quem vive para Deus. Isso é coisa de quem vive uma história em Deus. Era uma batalha. Eles tinham que guerrear. Eles tinham que fazer a confusorê. Faz nada. Eles fazem um jejum. Eles oram. Eles cantam. Eles louvam. Quando eles chegam, eles só chegam para saquear os despojos. Era tanta riqueza, era tanta riqueza, era tanta bênção, era tanta abundância, era tanta prosperidade que eles levaram 3 dias para recolher toda a riqueza dos seus inimigos. Vocês fazem ideia do que Deus fez com esse povo nessa época? Deus acrescentou riqueza a eles. Quando você e eu nos prostrarmos diante de Deus, Deus nos dará vida e não só teremos vida como as pessoas têm, mas teremos vida em abundância. E dessa vida em abundância nós vamos ter despojos. E desses despojos serão despojos que vão transbordar. Eles levaram 3 dias para carregar toda a riqueza dos seus inimigos. E quando eles terminam, quando vai chegar no 4º dia, eles se reúnem para louvar o Senhor. A adoração, ela é antes, ela é durante, ela é depois, ela é no inteirinho, ela é constante. Quando eles terminam, eles voltam a se lembrar do Senhor. Senhor, que coisa linda. Existe um povo que adora a Deus aqui, Senhor. Gente, que coisa maravilhosa. Olha o que Deus fez com Josafá. Vocês fazem ideia do que é isso? Tu tá indo pra batalha. Tem vindo uma afronta. Deus diz, ora e jejua. Tu termina o jejum e oração. Tu se coloca na batalha. Deus fala, louva. Você louva. E Deus faz com que os teus inimigos sejam enganados e confundidos. É isso que vai acontecer na tua vida e na minha vida. E aí, como é que foi? Foi assim. E aí? Como é que chegou? Como é que aconteceu? Como é que foi lá? Foi assim. Como você fez? Eu adorei. Eu adorei enquanto ninguém adorava. Eu acreditei enquanto ninguém cria. Eu fui enquanto ninguém foi. Eu amei enquanto ninguém amou. Eu perdoei enquanto ninguém perdoou. Eu quis enquanto ninguém quis. Eu fui até o fim enquanto as pessoas estavam desistindo. Eu decidi levantar um preito de adoração e louvor ao Senhor enquanto as pessoas paravam. Eu adorei enquanto reclamavam. Eu fui para a direita enquanto o povo foi para a esquerda. Eu fui para frente enquanto o povo foi para trás. Eu me separei. Eu quis. Eu amei ao Senhor. E a vitória veio. Você sabe de que a vitória é literalmente do povo de Deus. Você é povo de Deus.
Que a gente adora falar que é povo de Deus. Um coração adorador, ele é adorador em qualquer circunstâncias. Olha, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. A gente quer fazer tudo do nosso jeito, mas quando a gente começa a se render e deixar o Senhor fazer, a gente vive milagre. Você está pronto para viver um milagre nessa manhã? Você está pronto para viver um testemunho? Você está pronto para deixar Deus agir e Deus fazer? Você está pronto para tirar sua mão? Você está pronto para o Senhor fazer o que tem que ser feito e mudar a tua história? Ei, sabe quem vai fazer? É Deus, não é você. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Porque se dependesse de tu, meu filho, se dependesse de mim, o negócio ia encrencar. A gente ia fazer tudo de qualquer jeito. Nós somos pessoas limitadas, pequenininha desse tamanho. Às vezes a gente está se achando. Oh, meu Deus, vocês não fazem ideia de como Deus é grande, de como Deus é poderoso, de como Deus quer nos dar histórias, de como Ele quer traçar um testemunho. Sabe como é que se conquista um testemunho? Na dor. Um testemunho se constrói na dor. Gerar um testemunho dói. Mas eu posso te dizer, a vitória vem. Ai, fulano tem que sofrer. Ninguém tem que sofrer nada. É você que tem que contar testemunho. Fulano fez isso contra mim, o problema é dele. Deixa o Senhor cuidar dele. Eu quero saber o que vai acontecer com você. Eu quero você cantando o hino da vitória. Sabe por quê? Porque o hino da vitória convém ao povo de Deus. Levanta nessa manhã, se veste como quem vai ganhar todas as batalhas que o diabo falou que você ia perder. Se organiza, coloca a tua vida em ordem, se prepara para que o Senhor encha os teus celeiros e mude a tua história. Sabe de quem é a vitória? É do povo de Deus. Poliana, eu entendo, mas não está tendo vitória. Sabe por quê? Porque você precisa aprender a entregar o teu coração de verdade ao Senhor, entregar o teu Isaac ao Senhor e entender que se Deus fez ontem, Deus vai fazer hoje e Deus vai fazer amanhã também. Ou você crê, ou você não crê. Com Deus não tem meio termo. Porque quando a gente crê um pouco, é igual não crer. Quando a gente não crê, não creu. Agora, quando a gente crê, a gente vai viver milagres e testemunhos. Escolha onde você quer estar. Eu quero estar na base daqueles que vivem histórias extraordinárias, impactantes no Senhor. Sabe quem vai fazer? É o Senhor. Isso mesmo. Porque a vitória é do povo de Deus. Ainda bem, gente. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Não é nem você, nem eu. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor é bom. Nessa manhã queremos nos entregar a Ti. Queremos render um preito de louvor e adoração na Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada porque conhecemos a Tua palavra. Senhor, nos aliance a Ti. Senhor, que as nossas veredas, elas sejam justas. Senhor, nos alcance, mude a nossa história, mude a nossa mente, o nosso coração. Que o nosso coração seja cativo ao coração de Cristo. Nos derrame, Senhor, um pouco da Tua porção, para que a gente possa caminhar mais uma milha, sendo direcionadas pelo Teu doce Espírito. Em nome de Jesus, amém. Não se esqueça, a vitória é do povo de Deus. Levanta e vai louvar. Levanta e vai fazer o que tem que ser feito, porque do alto vai vir tua resposta. A tua resposta ela não vem de boca de homens, a minha também. Ela vem da boca do próprio Deus, o mesmo que te prometeu. É fiel para cumprir.
Sabe o que eu acho lindo na palavra? Que a Bíblia diz, ainda que a gente seja infiel, Ele permanece fiel. O teu Deus, independente das circunstâncias, Ele permanece fiel. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente vai estar aqui para louvar a um Deus fiel. Porque Ele é fiel ontem, Ele foi fiel ontem, Ele é fiel hoje e Ele vai ser fiel para sempre. Deus te abençoe e até amanhã.